Vamos falar sobre custo de vida, né? Sim, Qual que é o custo de vida hoje, você e a sua família, para viver aí em Massachusetts, né? Você consegue dar uma média para a galera? Quanto que sim, vocês pagam sim, de aluguel, de energia, de água, telefone? Só para a galera saber mais ou menos como sim. que tá, principalmente hoje em dia, tá tudo tão alto. Subiu muito. Ô, Roger, aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa solteira de início. Por exemplo, se a pessoa vir solteira que mora aqui em Massachusetts, mas só que vem aquele detalhe, né, Roger? Quanto mais próximo de Boston, mais caro é. Eu vou dar uma suposição para vocês, galera, que não adianta, por exemplo, falar lá de Peabody, de Medford, Everett, Lowell. Não adianta eu falar, por exemplo, falar aqueles lados ali por fora ali, não, vindo divisa aqui no meu bairro. Eu vou falar da minha cidade para vocês, para não ter erro. Porque senão o cara que tá na live, que às vezes tá me seguindo aqui, ele é de lá de Peabody, por exemplo, ele vai falar que o valor é diferente, entendeu? Então eu vou falar para vocês da minha cidade. A minha cidade aqui, galera, se você for alugar um apartamento em torno de um quarto ali, com um banheirinho ali médio, não tão grande, normalmente, antigamente, ele custava em torno de 1.100, $1.000 mais ou menos, até uns $1.200 que você conseguia achar. Mas só que agora, como teve essa pandemia, teve essa inflação que aumentou aí, esses apartamentos que custavam 1.100, 1.200, hoje em dia está em torno de 1.500, 1.600, às vezes está em 1.800 de um quarto, Roger. Às vezes você acha. Que é brasileiro, que é dono. Brasileiro faz isso aí, cara. Não adianta. O brasileiro aumenta mesmo. Aí tem a ver se você consegue achar um pouco mais barato. E normalmente o aluguel é em torno de uma pessoa aí normal, ela tem a opção de morar num quarto. Se ela for alugar um quartinho normalmente aí, um quartinho médio aí, em torno de 650 a uns $850. Agora, se ela tiver querer um apartamento, é em torno de 1.100 a 1.200. Mas só que agora aumentou, então o quarto fica $700 mais ou menos, 700, $800 ali um quartinho, e o apartamento que era 1.100, 1.200, está uns 1.400. Então a pessoa com $1.400 consegue morar sozinho, com um quartinho mesmo ali, de imediato. Então vamos lá agora, por exemplo, um casal, por exemplo, que for alugar uma casa de 2 quartos, que é um quarto para ele e um quarto para o filho, por exemplo. Normalmente é igual aqui em casa, vou dar suposição aqui dentro de casa. Porque aqui em casa, na verdade, a minha casa aqui, na verdade, são só 3 quartos, que é um quarto dentro do outro. Depois vou até mostrar para você, Roger. É um quarto dentro do outro, que é tipo como fosse um casal e uma bebê, dentro do quartinho normal, e tem um outro quartinho na lateral lá também do banheiro. Mas só que aqui tem uma sala que é enorme, tem uma copa e tem uma sala. O que aconteceu? Eu fechei a porta da sala e fiz um quarto lá. Aí, em vez de eu ficar só com um quartinho normal aqui com a minha menina, eu peguei os 2 quartos para mim aqui, fiquei aqui para mim com os 2 quartos, e eu aluguei os quartos para lá e fiz uma sala de um quarto, entendeu? Então, essa casa minha foi um negócio MacGyver que eu fiz, foi um rolo que eu fiz aí que deu certo. Então, normalmente a pessoa que vai chegar aqui de imediato, quando ela vai alugar uma casinha aqui, por exemplo, de 2 quartos, ela paga em média de 1.800 a uns $2.100 mais ou menos de imediato. Mas só que quando a pessoa vai fazer o aluguel, por exemplo, a pessoa assim, 1.800 é rapidinho de pagar, mas não é, galera. 1.800 é dinheiro demais, dinheiro pra cacete, cara. É dinheiro demais. E quando você vai alugar a sua casa aqui normalmente, não é só chegar a pagar os 1.800. Você normalmente paga 3 valores, porque você paga o primeiro do valor do aluguel, que é, por exemplo, vamos supor que. Vamos botar o valor fechado, $2.000. Você paga $2.000 ali do mês que você vai morar, porque aqui você paga primeiro para depois viver os 30 dias e depois encerra o contrato. Não é igual o Brasil, né, Roger? Porque o Brasil é o contrário. O Brasil lá você vive os 30 dias, quando vence os 30 dias você paga, entendeu? Aqui não. Aqui é o Eu já ouvi contrário. falar, né? É, Pós-pagamento lá. após pagamento aqui paga antes. Então você paga antes, vive o mês todo, chega no final e já paga de novo. Aí você vai pagar $2.000 do mês, você vai pagar mais $2.000, que é o calção, que esse calção fica de garantia quando for o último mês que você for embora. Você último, vou embora, por exemplo, em maio. Aí esse calção aqui, ele cobre o maio para você quando você vai ter embora, entendeu? E o outro calção, às vezes, que cobra, é para tipo se a casa estiver estragada, se a casa tiver quebrado alguma janela, tiver alguma coisa ali normal que a casa não está em condição de alugar para outra pessoa, entendeu? Então o dono vai ter gasto. Então normalmente eles cobrem esse valor exatamente aí, que esse dinheiro é o único que você pega quando você vai embora. Esses $2.000 que está reservado ali, que é o calção que fala, né? Você pega ele normal. Mas só que aqui tem pessoas que às vezes alugam por um calção só, tem pessoas que alugam dois, mas a média de valor aí, Roger, para uma pessoa solteira, calcula mais ou menos em torno de 700, $800 mais ou menos o aluguel, cara, chegando de imediato. E para um casal, em torno de 1.500, $1.700 mais ou menos. É em torno de, vou jogar médio assim o valor, é 900, $950, 800, $850 mais ou menos por pessoa, que tem que ser mais ou menos uma média por mês de aluguel. Bacana. E quanto que você gasta em média, assim, de alimentação, Aqui, energia, é, internet, é telefone? a alimentação que eu gasto com a minha esposa aqui, que eu não sou muito de comer muita coisa assim, porcaria mesmo, eu só compro mesmo o que realmente a gente come. Não comer miojo também, né? Viver de miojo, mas só que a gente compra aqui mesmo só o que precisa mesmo, realmente. A gente gasta em torno de, por semana aí, em torno de uns $170, 140. Mas só que tem semana que a gente gasta mais, tem semana que a gente gasta menos. Mas um valor exato, Roger, para dar para uma família, por exemplo, um homem, a mulher e uma criança, eu acho que um valorzinho aqui, por exemplo, aqui para a pessoa não ter, esnobar muita comida e viver mais ou menos, eu acho que em torno de $250 mais ou menos por semana, uns $200 ali, eu acho que daria para a pessoa fazer uma comprinha tranquilo. Então joga em torno de mais ou menos aí por mês aí,
em torno de uns 400, 500 dólares mais ou menos aí, comendo básico, galera. Comendo básico, eu falo ali, arroz, feijão, uma carne ali normal, uma verdura também. Porque depende da quantidade que a pessoa vai gastar, se a pessoa desperdiça comida. Então, eu, por exemplo, com a minha mulher aqui, eu gasto aqui, tem semana que eu gasto 150, tem semana que eu gasto 200. Mas normalmente quando eu gasto 200, ela sobra para outra semana. E eu não gosto, eu odeio fazer compra aqui semanal, cara. Eu não compro. A única coisa que eu compro semanal aqui é verdura e às vezes carne. Então eu compro aqui, às vezes, semanal gordura, porque tem semana que eu compro, por exemplo, segunda a sexta. Aí tem dia, por exemplo, que minha esposa tem compromisso à noite, que eu vou ficar com a minha bebê, né? E tem dia que eu vou sair à noite também e ela não dá. Então esse dia aí é o dia que a gente compra comida por fora, entendeu? Então é um gasto a mais, mas porque aqui nos Estados Unidos fala tempo é dinheiro, né? E eu ganho esse tempo então. Então às vezes eu compro a marmita para me poupar um pouco mais para um lado de tempo, mas eu gasto mais na alimentação. Mas a média para a pessoa calcular por pessoa, vamos jogar por pessoa para a pessoa saber. Normalmente uma pessoa semanal gasta em torno de 120 a 150 dólares mais ou menos de alimentação, cara. Para ficar um valor bem legalzinho para a pessoa comer legal. De energia, de É internet, de energia, água. energia, a água que normalmente é as casas que você mora, mas normalmente é o dono da casa que paga. Normalmente, por exemplo, aqui em Massachusetts, quem paga aqui a água é o dono da casa. Como é que ele reembolsa esse dinheiro de volta? Ele pega uma máquina, coloca lá embaixo no basement, que é o porão, você coloca as moedinhas de 1,25 lá para lavagem e 1,25 negócio, e 1,25 para secar. Porque aqui as roupas, quando você lava, é diferente do Brasil. As roupas aqui não é igual ao Brasil, que coloca a roupa no varal, até mesmo por causa do clima, né? Então você vai lá, paga 1,25, faz uma lavagem numa máquina normal, você tira daquela máquina e coloca para outra e paga mais 1,25 para secar. Então, normalmente, você paga 3,50 mais ou menos ali. Depende, porque normalmente cada lugar é um valor. Aí você pode ter a opção de lavar na sua casa mesmo normal, ou senão você lava na Laundry, né? Aqui em casa, por exemplo, eu lavo no basement, que é o dono da casa que aluga as máquinas para ajudar a pagar na conta de água. Aí a água a gente não paga. Então a gente paga a energia. Por exemplo, no verão a gente paga em torno de 170, às vezes 220. Joga a média de 180, Roger, assim, mais ou menos, por casal. Porque depende da quantidade de pessoas que tem, entendeu? Se for duas pessoas ali, paga uns 100 dólares, 90 dólares mais ou menos. Se for acima de três, já fica ali uns 170 mais ou menos que gasta. Até mesmo porque quando chega no verão, a gente usa o ar-condicionado. Então, a energia gasta, entendeu? Quando não é aquecimento, não é central, heating central, aqui da casa, normalmente usa aquele ar-condicionado de janela, né? Tá Então, certo. fica a média aí de 100, 170, 180 mais ou menos no verão. E no inverno, esse valor fica em torno de 90 dólares, 80 dólares. E já, qual outro que você perguntou? A energia, né? A energia, Energia, telefone e um carro, né? Carro é, seguro, que a galera ah, quer saber. a energia eu pago em torno por mês aí, mais ou menos um ano todo, né? Assim, eu devo pagar 115, 125 mais ou menos. Tem semana que vem um pouco mais, tem semana que vem um pouco menos. Mas normalmente a média é 125 mais ou menos. Joga 150 para ficar um valor legalzinho, então. Então, normalmente a pessoa gasta em torno de uns 150 dólares mais ou menos por mês. Ali que é um valorzinho legal para você ter. Então, eu pago 150 dólares de energia. Seguro de carro, meu seguro é caro, porque eu tenho uma caminhonete. A minha caminhonete, o seguro dela é caríssimo. Eu pago 230 dólares da minha caminhonete. Até mesmo porque eu não tenho drive license ainda do estado ainda. Eu pago 320. Já paga 320. Eu já bati tanto, eu tenho um Não, Camry. o seu que eu bati no. Eu tinha um Camry também na época, 2015. Então o seu paga porque você já bateu já um pouquinho, por isso que aumentou, cara. Porque eu não tenho drive license ainda do estado ainda, né? Eu acho que por isso pode ser um pouco mais caro. Mas aí, já que o tempo vai passando normal aqui, a média de valor é essa daí. E conta de telefone, Roger, aqui é diferente do Brasil. Aqui fica, normalmente aqui em casa, por exemplo, as casas das pessoas normalmente não colocam telefone fixo. Eu, por exemplo, na minha casa eu não coloco, mas tem pessoas que gostam de colocar que faz o plano da televisão e faz o plano do telefone. Eu, por exemplo, eu não coloco em casa porque a gente usa o telefone da gente o tempo todo e o telefone daqui é diferente. Por exemplo, eu tenho meu iPhone. Aqui, ó. Tem meu iPhone, meu telefone. Aí meu telefone aqui é diferente do Brasil. No Brasil, a gente tem um dados móvel lá, Roger, pra gente usar acesso à internet. Só quando a gente liga que a gente usa. Ou senão a gente não usa internet. A gente tem acesso à internet. Fala dados móveis. Então a gente usa os dados móveis só a hora que quer. A hora que não quer, tá usando o Wi-Fi dentro de casa, entendeu? Então a gente sempre tá Entendi. com o telefone. Por exemplo, vai ligar para mim pro WhatsApp, eu tô com o Wi-Fi, tô com os dados móveis ligados no telefone aqui em Massachusetts. Então toda hora que te ligar para mim, eu tô com o telefone ligado. Então não tem como eu ficar. Então por isso que a gente não tem necessidade de ter. A TV, eu pago o meu plano. Quanto mais pessoas for, mais barato é. Mas só que como é eu, minha esposa e um primo meu, eu pago em torno de 40 dólares mais ou menos por mês aí. O plano nosso que a gente tem, que é plano família que fala. Quanto mais linha você tiver dentro da sua conta, mais barato fica. Antes era 4, era minha esposa e meus dois primos. Eu pagava 139. Mas aí agora meu primo saiu, aí nós, em vez de baixar, aumentou o valor, foi para 140 e poucos dólares. Então a gente paga um pouco mais caro, que é em torno de 40, mas pode jogar 50 dólares para ficar exato mesmo o valor que aqui em Tá Massachusetts que certo. a pessoa paga. E de um modo geral, assim, somando tudo, assim, quanto que você acha que você e a sua família gastam para viver aí?
3, Ô, Roger, 4, 5 o mil, meu caso, o meu 6? caso, o meu caso, por exemplo, eu com a minha esposa, por exemplo, a gente divide os quartos aqui normal, a gente não tem tanto gasto. Mas só vamos supor que a gente não tenha os quartos alugados. Se eu e ela fosse alugar normalmente, a gente teria 1.800 do aluguel, 1.800 do aluguel, mais 100 e pouquinho. Vamos jogar uma média de valor assim, olha, por mês em torno de uns 2.450, 2.450, 2.500 mais ou menos por mês pra gente pagar. Eu acho que a gente viveria bem tranquilo aqui. Mas só que isso aí é que eu falei pra você, Roger, porque a gente mora nessa casa que eu tô aqui, eu pago um pouco barato aqui, porque tem muitos anos já que eu moro aqui. Então o aluguel aqui não é tão puxado, porque o dono aqui é gente boa, entendeu? O dono aqui, na época, quando teve essa inflação, ele aumentou só $100 na inflação. Então, na época eu pagava Que 1.600, ele sorte. aumentou. Eu dei sorte, cara. Ele aumentou $100 em 3 anos e 7 meses que eu tô aqui. Ele aumentou só $100. E eu tenho uma garagem lá embaixo também, que é onde eu guardo meus materiais. Eu tenho sinuca, eu tenho totó lá, tem uma salinha que eu faço, que era a salinha meio de live na época que eu ia fazer, mas depois eu desisti e deixei esse plano pra lá, entendeu? Tá certo.